É isso! Final do Eurobasket. Mais uma edição finalizada. Alemanha, a grande campeã do Eurobasket 2025. Dennis Schroeder comandando o país para mais uma conquista. Tem que respeitar Dennis Schroeder. Tem que respeitar, tá bom? Já pode preparar o terno laranja pro homem. Já pode preparar, já pode tirar as medidas. Vai tá lá, tá? Vai tá lá. Ah, mas não ganhou nada na NBA. Hall da Fama do basquete, meu amigo, não é Hall da Fama da NBA. Campeão do mundo, MVP da Copa do Mundo. Campeão da Europa, MVP do Eurobasket. Discordo do MVP, mas ganhou. Ele tem que estar no Hall da Fama. Tem que estar, tá? Falar sobre esse jogo, falar sobre a medalha de bronze da Grécia, uma medalha que não vinha há 16 anos. Giannis tirou a Grécia da fila, merece respeito. Alperen Sengun merece respeito, merece elogios. Lauri Markkanen merece elogios. Muita gente vai ser elogiada hoje, hein? Muita gente. Hoje é dia de elogiar geral. Hoje é dia. Vambora. Muito bem. Tá no ar, hein? Tá no ar mais um Switch TV Show, edição de domingo, dia 14 de setembro. Vamos aqui falar sobre o fim do Eurobasket. Tivemos aí os últimos jogos do Eurobasket sendo disputados nesse domingo. Final e disputa pelo terceiro lugar, né, rolou hoje. Grécia levou o bronze em cima da Finlândia. A Alemanha levou o ouro contra a sensação Turquia. Falar sobre esses dois jogos. Falar um pouquinho sobre os destaques desse Eurobasket. Falar sobre Dennis Schroeder, que foi eleito MVP da competição. Falar sobre Giannis. Falar sobre Sengun, né? Dar uma geral no Eurobasket. Eu já fiz um episódio inteiro dando uma geral no Eurobasket, falando sobre melhores jogadores, sobre surpresa e tal. Não vou, né, falar tanto sobre isso, mas eu vou dar, né, alguns elogios que certos jogadores merecem. Falar sobre o MVP da final, Isaac Bonga, que em breve estará de volta à NBA. Pode esperar que ele vai estar de volta. Enfim, bastante coisa pra falar. No final, acho que eu vou fazer aqui um vencedores e perdedores. Tem que ter, né? Tem que ter um vencedores e perdedores do Eurobasket. Um dos quadros aí mais aclamados do canal. Tem como eu não fazer. E é isso, né, gente? É isso. Vamos aqui começar. Antes de tudo, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Lembrando que o canal Switch TV BR é parceiro da Centauro, tá? Cupom SWITCH10 lá na Centauro. Consegue 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro. Muito importante você conferir se o produto é vendido e entregue. E aí, né? Diquinha Centauro de hoje pra você aí, ó. Você que assistiu a final do Eurobasket e ficou com aquela vontade de jogar um basca, só que não tem uma bola pra jogar. Aqui, ó. Que tal comprar essa aqui, ó? Bola Wilson, da NBA oficial. Uma boa, hein? Uma boa. R$ 132,99 no Pix. Precinho bom, tá? Preço bem bom. E aplicando o cupom SWITCH10, você tem mais 10% de desconto. Então, velho, diquinha de amigo pra você. Vou deixar o link no comentário fixado se você quiser adquirir. Mano, vale a pena, hein? Vale bem a pena. Tá num preço muito bom, cara. Tá maluco. R$ 132,99 no Pix. À vista? Puta que pariu. E com 10% de desconto com o cupom,
Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Então, dica Centauro de hoje é essa. Acesse a centauro.com, dá uma olhada ali nos produtos. Use o cupom SWISH10, porque além de você ter esse desconto, você ainda ajuda o canal, porque uma pequena parte do valor do produto que você adquirir usando o meu cupom volta pro canal, né? E aí eu consigo, né, manter as coisas funcionando por aqui. Então, se você quiser dar uma moral pro canal e de quebra ter um descontinho maneiro, cupomzinho SWISH10 na Centauro é a pedida, fechou? Então, sem mais delongas, vamos aqui começar o episódio. Roda a vinheta e vamos aqui falar sobre Eurobasket. Bora! Beleza, pessoal, vamos começar falando sobre a disputa pelo terceiro lugar, né? Tivemos aí Grécia e Finlândia brigando pelo bronze. Finlândia, uma das grandes histórias desse Eurobasket, né, cara? Uma seleção que ninguém dava nada e conseguiu chegar numa semifinal, né, caindo para campeã, né? O título da Alemanha engrandece ainda mais a campanha da Finlândia, né? Os caras eliminaram o Jokic e a poderosa Sérvia e caíram só pra campeã, velho. Então, uma campanha gigante, uma campanha absurda, que infelizmente não culminou com medalha, né? Eu não vou negar, eu estava torcendo pra Finlândia, estava torcendo muito pra Finlândia. Nada contra o Giannis, nada contra a Grécia, mas a Finlândia merecia muito, cara, uma medalha. Merecia muito, só que não deu, né? O time grego foi melhor, foi superior, sofreu ali no finalzinho, sofreu. Quase deu merda pra Grécia no final, quase deu merda. Só que o Giannis foi lá, converteu os lances livres decisivos e garantiu a vitória grega por 92-89. E com essa vitória, a Grécia, depois de 16 anos, volta a medalhar no Eurobasket. Uma medalha que tem um peso muito grande para a Grécia, especialmente para o Giannis. Né, o Giannis, ele é indiscutivelmente o maior jogador da história da seleção grega. Eu acho que não tem muita discussão em relação a isso. É um cara que sempre fez questão de defender a seleção e sempre performou bem, sempre entregou, sempre jogou pra caralho. Só que faltava uma conquista. Faltava um título, né? Pra de fato carimbar esse posto de GOAT da seleção grega pro Giannis. E ele veio. Ah, mas bronze é conquista? Bronze é conquista. O bronze tem um peso muito grande, cara. E prova desse peso foi a fala do Giannis depois do jogo. Né? Tá aqui uma foto maravilhosa. O Giannis, cara, extremamente emocionado. E aqui a página NBA do Povo traduziu o que o Giannis falou. E a fala dele é muito forte, cara. Ele falou o seguinte, ó. Eu já ouvi de tudo na minha vida. Entre altos e baixos, coisas boas e coisas ruins. Quando você é um dos melhores jogadores de basquete, eu não falo muito. Gosto que minhas ações falem por mim. Eu não finjo, eu gosto de basquete, eu não gosto da mídia. Eu não gosto de ser famoso, eu só gosto de basquete. Às vezes, quando você não joga bem, as pessoas falam merda de você. Mas isso pra mim é quase um alívio. Porque eu fiz isso pelo meu país. Eu fiz por mim. Eu fiz pela minha família. Eu finalmente, caralho, consegui. Eu tô orgulhoso. Esse é um dos maiores feitos da minha carreira como atleta. Eu sei que já fui campeão da NBA, mas não existe sensação como representar a sua seleção e as 12 milhões de pessoas que vivem e respiram esse time de basquete. Esse é provavelmente o maior feito que conquistei até agora na minha vida. Então, cara, fica evidente o quanto essa medalha significa pro Giannis. É um cara que já ganhou tudo, mano. É um cara que foi campeão, é um cara que foi MVP de final na NBA, é um cara que foi múltiplas vezes MVP, é um cara que foi DPOY, múltiplas vezes All-Star, é um cara que já tá no Hall da Fama do basquete, é um cara que já tá entre os maiores da história do jogo. E aí você vê um cara desse
com esse currículo, falando que a medalha de bronze pela Grécia foi o maior feito da carreira dele, mano. Isso é muito grande. Isso é muito grande, né? Então, eu sim torci pra Finlândia, mas é impossível não ficar feliz e não se emocionar pela conquista desse cara. E se tem um cara que merece ganhar tudo, é o Giannis. Porque é um cara que, além de ser um absurdo de jogador, é uma pessoa que transmite só coisa boa, velho. Você não vê o Giannis falando merda, você não vê o Giannis fazendo merda, você não vê o Giannis criando polêmica. É um cara, mano, que joga seu basquete. De vez em quando ele mete uns papinhos de coach que é meio chato, que é meio, né, meio pé no saco, sim. Mas, mano, é o jeito dele. E não é errado. Tá ligado? E não é errado. É o jeito dele. Inclusive, até os irmãos dele, né, numa entrevista recente, falaram que a coisa que mais irritam, né, neles em relação ao Giannis é os papos de coach dele. E, de fato, é meio chato. É meio chato. Mas, mano, assim... Em um mundo onde a gente vê jogadores da NBA, né, agredindo suas mulheres, renegando seus filhos, fazendo um monte de merda, brincando com arminha e tal, pô, mano, o cara meteu uns papinhos de coach, pô, pelo amor de Deus, dá pra super relevar. E é por isso que é um cara que, mano, não tem como você odiar o Giannis. Eu não consigo entender quem é hater do Giannis. Não dá. Entendeu? É um cara que transmite muita coisa boa e em quadra ele é um monstro, mano. Um dos maiores da geração. É o tipo de jogador que quando eu tiver 60 anos ali com os meus netinhos, é um cara que eu vou chegar e falar, rapaz, tinha um grego. Pô, o cara era um monstro, irmão. O cara era o bicho. O cara era o bicho, netinho. É o jogador que eu vou falar isso. Saca? Então, não tem como não ficar feliz por ele. Não tem como não ficar feliz por ele, merece. E foi bonito, cara, foi muito bonito. Foi muito bonito ver a emoção dele. Fico triste pela Finlândia. Os caras realmente mereciam a medalha, fizeram por merecer. Lauri Markkanen fez um campeonato absurdo. E é uma pena ele não ter entrado no quinteto ideal da competição. Na minha visão, ele claramente tinha que estar lá no lugar do Franz Wagner. Tá? Com todo respeito ao Franz Wagner, mas ele não jogou mais do que o Lauri Markkanen no Eurobasket. Não jogou. Mas, independente da falta de reconhecimento, a história que a Finlândia fez foi muito bonita. Né? Então, fica aí o meu elogio à Finlândia, fica aí o meu, né, meus sentimentos à Finlândia, e fica aí, né, a minha admiração por esse monstro chamado Giannis Antetokounmpo, que agora tem no currículo uma conquista pela seleção. Cara, isso é muito foda. Isso é muito foda. Então, Giannis mereceu muito. A Grécia fez um bom jogo. Acho que coletivamente, cara, foi até o melhor jogo da Grécia na competição. Os caras realmente jogaram bem. Brincaram com o perigo ali no final e tal. Brincaram, fizeram umas merdinhas, fizeram. Mas, mano, no fim, conquistaram a vitória. Bronze tá no peito dos caras. Medalha aí que não vinha há 16 anos, cara. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Então, sobre a disputa pelo bronze é isso. Falando agora sobre o prime time, né? Sobre a finaleira. Cara, puta jogo, né, mano? Assim, já era esperado que Turquia e Alemanha fizessem um jogo incrível. Foram os dois times que melhor jogaram basquete durante a competição, né? Dois dos melhores ataques da competição. Dois times com elencos incríveis, com grandes jogadores. Então já era esperado um grande jogo. E foi o que aconteceu. Um jogo equilibrado, né? Do minuto 1 ao minuto final. Foi um jogo pegado, um jogo pau a pau. Um jogo onde no primeiro tempo a Turquia foi superior. Né, o Şangun teve muita facilidade para pontuar no primeiro tempo. A Alemanha em nenhum momento conseguiu desacelerar o Şangun.
deitou pra cima do Thais, fez o que quis, e aí a Turquia foi pro intervalo vencendo. No segundo tempo, a Alemanha melhorou, né? O terceiro quarto da Alemanha foi muito bom, né? Os caras conseguiram matar mais bola de fora, né? O Şangun continuou sendo produtivo, mas foi um pouquinho menos do que foi no primeiro tempo. Os turnovers que a Alemanha cometeu aos montes no primeiro tempo, na volta do intervalo eles deram uma mitigada, e aí o jogo foi pro quarto período com só um ponto, separando os dois times. E aí no quarto período, velho, a experiência falou mais alto, né? A Turquia chegou a abrir 2 posses ali no quarto período, chegou a abrir uma vantagem boa, abriu 6, né? Şangun jogando bem, Cedi Osman. Cara, o Cedi Osman fez uma final absurda, cara. O Osman merecia muito esse título. Jogou pra caralho. Outro que poderia muito bem estar no quinteto ideal. Jogou pra caralho. Turquia foi lá, abriu 2 posses, só que ali nos últimos 4, 3 minutos, mano, parece que a pressão bateu, né? A Turquia não soube fechar o jogo, começou a forçar muita bola, começou a tentar inventar, sabe? Em vez da Turquia fazer o simples, dar a bola no Şangun no post e deixa ele trabalhar, não. Shane Larkin começou a forçar uns passes, começou a forçar pick and roll, saca? Cara, eles foram muito mal no fechamento de jogo. E a Alemanha puniu. Isaac Bonga, que foi eleito o MVP da final, merecidamente, tá? Matou uma bola de 3 e conseguiu uma dunk ali no final, absurda. O Obish também matou uma bola de 3 decisivaça. E aí, nas últimas posses, ele apareceu, né? Dennis Schroeder apareceu nas últimas posses, conseguiu um drive incrível, que terminou com a bandeja, e no momento de pressão, no momento de loucura, ele foi lá, com muita calma, foi na média distância, matou uma bolaça que decretou a vitória, né? A Turquia ainda teve a chance de empatar ali, mas o Şangun forçou uma bola de 3 totalmente equivocada. E aí nos lances livres derradeiros, o Schroeder foi lá de novo, converteu os 2 e pôs fim a um jejum aí longo da Alemanha. A Alemanha, desde 93, não vencia o Eurobasket, né? Claro, no meio do caminho venceu outros títulos, foi campeão do mundo e tal, mas o Eurobasket mesmo desde 93. A geração Nowitzki não venceu o Eurobasket, né? E aí o Schroeder, juntamente com esse excepcional elenco alemão, que é jovem ainda, né? Um time que já ganhou tudo, tirando a Olimpíada, e tem margem pra evoluir ainda, porque o Franz Wagner é novo pra caramba, Tristan da Silva é novo pra caramba. Então é uma base absurda, é um time absurdo que tem esse cara que já falei aqui e repito, é o GOAT da seleção alemã, é o maior jogador da história da seleção alemã de basquete e, na minha opinião e na opinião de muita gente também, é um futuro membro do Hall da Fama, tá? Ah, Luiz, mas na NBA ele não ganhou nada, nunca foi All-Star, como que um cara desse vai ser Hall da Fama? Rapaziada, é Hall da Fama do basquete. O basquete não é só NBA, o basquete não é só Estados Unidos, o basquete é mundo. E quando você vai pro cenário FIBA, pro cenário de seleções, poucos foram maiores que Dennis Schroeder. Poucos, tá? Um cara que foi campeão do mundo e campeão da Europa. Um cara que foi MVP da Copa do Mundo e MVP do Eurobasket. Mereceu o MVP do Eurobasket? Na minha opinião, não. Acho que foi um prêmio dado muito mais pelo fato dele ter sido campeão e por ter jogado sim muito bem. Mas, tipo, o Şangun jogou mais do que ele no Eurobasket. Inclusive, hoje o Şangun, pra mim, foi o melhor do jogo. O prêmio foi pro Isaac Bonga, mas o melhor da partida pra mim foi o Şangun, tá? O Luka jogou mais do que o Schroeder. Lauri Markkanen jogou mais do que o Schroeder, tá? Então... Ah, mereceu, não mereceu? Beleza, a gente discute. Mas ele ganhou. Tá lá na prateleira dele. O MVP do Eurobasket, MVP da Copa do Mundo e o título das 2 competições. Poucos jogadores têm isso no currículo. Então, meus amigos, sim,
existe um caso muito forte pro Dennis Schroeder ser Hall da Fama. Preparem o terno. Tirem as medidas do terno laranja pro Schroeder. Porque ele vai ganhar. Ele vai ganhar. E vou te falar. Pode papar uma Olimpíada ainda, viu, bichão? Porque 2027 ele joga. Ele vai estar lá. Né? Então, é um jogador gigante. É um jogador que, nessa mesma competição, teve que lidar com aquele caso nojento de racismo contra ele. E é um cara que lida com isso há muito tempo. Ele mesmo, né, fez um desabafo durante a competição, dizendo que ele nunca vai ser tão amado na Alemanha como Nowitzki, por conta dele ser um cara negro, né? Por conta da cor da pele dele. Ele falou isso. E ver ele ganhando de novo, ver ele ganhando o que nem o Nowitzki ganhou pela seleção alemã, cara, é muito foda. É muito foda. Né? Vocês sabem, eu me coloco, né, como o maior fã do Dennis Schroeder aqui no Brasil. Sou o cara que mais defende Dennis Schroeder aqui no YouTube. Mais defende. Então, ver ele calando a boca de um monte de filha da puta racista é muito foda. É muito foda. Sabe? Eu torço muito por ele, sou muito fã dele. Inclusive, gente, se vocês puderem, pô, deem um jeito de fazer esse vídeo chegar no Schroeder, pô. Alô? Hello, Dennis Schroeder. I am a big fan, okay? I love you so much. To me, you are the GOAT, okay? You are the GOAT. Faz esse vídeo chegar no Schroeder. Cortem isso e mandem pro Schroeder. Mas enfim. Vocês sabem, eu sou fã dele. Acho ele um craque. Então, mano, eu fico feliz demais por ele. Fico feliz demais por ele. E esse time alemão, cara, é bom pra cacete. Assim, meu palpite foi Turquia. Eu tava torcendo pra Turquia, tá? Não vou mentir. Estava torcendo pra Turquia. Porque a história da Turquia nesse Eurobasket me cativou. Né? O basquete do Şengün me cativou muito nesse Eurobasket. Então eu tava, assim, torcendo pra Turquia. Mas quando chegou ali a reta final e a Alemanha começou a reagir, cara, não teve jeito. Na hora eu comecei já a vibrar. E quando o Schroeder matou aquela bola no mid-range, fiquei maluco. Tô aqui na casa dos meus pais, né? Tava vendo o jogo na televisão e tal. Na hora que ele matou a bola, mano, eu soltei um grito que meu pai que tava dormindo aqui acordou, mano. Assustei meu pai, pô. Porque... Mano, esse cara é muito foda. Esse cara é muito foda, tá ligado? Então... Fico feliz demais por ele. Fico feliz demais pela Alemanha. Por esse grupo alemão. E fico triste pela Turquia, cara. Porque foi uma trajetória linda. A Turquia, mano, fez um Eurobasket impecável. Mas quando a parada apertou, a Turquia falhou, né? Os últimos 4 minutos da Turquia nesse jogo, mano, foram muito ruins. Foram muito ruins. E isso custou a vitória pra eles. Então, uma pena pro Şengün, que é foda, cara. Infelizmente vão se lembrar somente dos que ganharam, né? E aí esse Eurobasket mágico que o Şengün fez, muitos vão se esquecer daqui a um tempo. Até porque ele não teve o MVP, né? Se ele ganhasse o MVP, talvez a galera ainda lembrasse. Mas como ele não ganhou o MVP, que era muito merecido ao meu ver, a galera vai se esquecer. Mas eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer. Pra mim foi o melhor jogador da competição. Pra mim a Turquia praticou o basquete mais bonito da competição, tá? E esse cara, velho, Mano, esse cara tem o quê? 23 anos, o Şengün? 23, 24 anos. Esse cara, mano, fatalmente, ele vai levar a Turquia de novo pra uma final. E conhecendo ele do jeito que conhecemos, sabendo da competitividade desse cara, na próxima vez que ele chegar, ele não vai deixar escapar, não. Ele não vai deixar escapar, né? É um jogadorzaço. Tem um longo caminho ainda pela frente. Tem muito que conquistar ainda. E mesmo perdendo, cara... Pô, mano... Ele botou a Turquia no pódio. Medalha de prata pra Turquia, gente. Pô, calma aí, né? Tem que respeitar pra caralho essa prata da Turquia. E tem que respeitar pra caralho o Sr. Alperen Şengün.
Jogador incrível, um jogador mágico. Que inveja do Houston Rockets por ter esse cara. Que inveja, mano. Um jogadorzaço que tem tudo pra ganhar muito ainda. Jogou muito, mano. Jogou muito. Então, é isso, cara. Alemanha campeã. Deixa eu botar aqui o bannerzinho de campeão aqui da Alemanha, né? Pra dar uma moral. Cadê aqui, ó? Ó. A Alemanha campeã. Campeã do mundo. Campeã da Europa. Primeira seleção na história a conseguir essa dobradinha. Muito foda, cara. Muito foda. E, ó, rapidinho. Esse mano aqui, ó, Isaac Bonga, podem aguardar que logo, logo ele vai estar pingando na NBA. Né? Assim como o Yabusele conseguiu voltar pra NBA depois, né, da Olimpíada incrível que ele fez, Isaac Bonga vai voltar pra NBA depois desse Eurobasket. Eu duvido que ele não volte pra NBA. Tá? Um cara que provou que tem tudo que a NBA precisa. Atlético, alto, mata a bola de fora, muito bom defensor. Fatalmente ele vai voltar pra NBA, mano. Não sei pra qual time, não sei pra onde, mas ele vai voltar. Ele vai voltar, tá bom? E esse mano aqui merece o terno laranja. Botem o terno laranja no homem. Ele é pica. Ele é pica pra caralho, tá? Então, é isso, cara. Parabéns Alemanha, parabéns Turquia, parabéns Grécia, parabéns Finlândia. Vocês fizeram história nesse Eurobasket. Muito foda, muito foda. Pra encerrar de vez aqui o episódio, gente, eu vou tentar fazer aqui rapidinho um vencedores e perdedores dessa edição do Eurobasket, tá? Acho que cabe, né? Um vencedores e perdedores. E aí, mano, tentar fazer o mais rápido possível. Ó, vamos lá. Vencedores e perdedores. Vou alternando. Vencedores, obviamente, Dennis Schroeder, com esse título e com esse MVP, pra mim ele se consagra de vez o GOAT da seleção alemã. E pra mim se coloca muito na conversa de Hall da Fama. Tá? Então, Dennis Schroeder, grande vencedor. Geração alemã, né, no geral, uma grande vencedora, né, cara? A melhor geração da história do basquete alemão. Conquista o mundo e agora conquista a Europa também. Tem que respeitar muito e o futuro é muito promissor, né? Tristan da Silva, Franz Wagner, mano. Essa seleção vai dar trabalho por muito tempo, né? Então, Schroeder, geração alemã. Alperen Şengün e a Turquia são vencedores, apesar da derrota. Os dois são vencedores, mano. Turquia volta a medalhar depois de sei lá quanto tempo. Pega a prata. E o Şengün, cara, nesse pós-Eurobasket, eu acho que o patamar dele no basquete mundial subiu demais. Muita gente que não conhecia tanto o Şengün passou a conhecer depois desse Eurobasket, né? Então, acho que o Şengün é um grande vencedor. Eu vou colocar, óbvio, o Giannis é um grande vencedor, né? Finalmente conquista uma medalha com a seleção grega. Se coloca de vez como GOAT da seleção da Grécia. Então o Giannis, grande vencedor. Coloca a Grécia no pódio depois de 16 anos. Isso é muito grande. Então o Giannis é um puta vencedor. Finlândia, cara. Finlândia é um vencedor, né? Finlândia aí, ninguém dava nada, os caras foram lá, ficaram em quarto lugar, mano. Eliminando a Sérvia. Caindo pra campeã do mundo e pro Giannis, velho. Tipo, isso é muito foda, cara. O que a Finlândia fez é muito foda. Dá pra colocar aqui num tópico isolado o Lauri Markkanen. Fez um torneio gigantesco. Infelizmente, não recebeu nenhum prêmio, mas jogou pra caralho. Então, Lauri Markkanen também é um vencedor. E eu vou colocar, pra gente encerrar os vencedores, a torcida do Lakers, cara, porque o senhor Luka Doncic deu vários indicativos positivos. Além do físico dele, claramente, tá muito melhor do que tava ano passado, né? O Luka magro é uma realidade.
Cara, defensivamente o Luka jogou muito bem nesse Eurobasket. Tanto que concorreu a Depoy, né? Então acho que a torcida do Lakers sai como uma grande vencedora. Porque o Luka fez tudo. Fez tudo e deu sinais muito positivos para essa temporada. Então, esses foram os vencedores. Os perdedores... Ó, eu vou colocar... Obviamente o Jokic é um perdedor. Novamente, não consegue levar a Sérvia ao título. E aí já começa aquele papo de que a Sérvia é uma geração aí muito talentosa, mas que não ganha nada, né? Eu até tracei um paralelo aí com a geração belga, né? A grande geração belga do futebol, jogadores incríveis, basquete lindo, mas que nunca ganha nada. A Sérvia parece que vai ser isso também. De novo, não consegue ganhar. E caindo cedo, né, cara? Caindo nas quartas de final, nem pódio pegou. Então, o Jokic e a Sérvia são grandes perdedores. França, perdedora, né, cara? Fora do pódio, seleção vice-campeã olímpica, todo mundo achando que a França vai chegar longe, caindo também nas quartas. Tem que dar o contexto de que era um elenco muito fraco, né, em relação ao que poderia ser, porque tava sem Gobert, sem Fournier, sem Wemby. Os caras ainda perderam Alex Sarr no torneio. Então, mano, o elenco não era dos melhores, mas dava pra ter ido mais longe. Né? Então a França é uma perdedora, a Espanha talvez seja a grande perdedora, né? Atual campeã, uma das camisas mais pesadas da Europa, não conseguiu nem passar da fase de grupos, né? Então, Espanha talvez seja a grande perdedora. E eu acho que é mais por aí. Eu acho que é por aí. Acho que essas foram as grandes perdedoras e os grandes vencedores dessa edição do Eurobasket 2025. Concorda? Discorda? Comenta aí. E é isso, minha gente. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado a todos que acompanharam a minha cobertura do Eurobasket. É o segundo Eurobasket que eu cubro aqui no canal. E de longe foi o que eu mais curti. Amo cobrir basquete FIBA. Amo cobrir basquete de seleções. E vou te falar, cara, eu não era o maior entusiasta do basquete de seleções, não, mano. Antes do canal, eu acompanhava muito pouco, né? Acompanhava a Olimpíada, óbvio, mas só. Só que desde que eu comecei a fazer o canal e a falar de basquete de seleções aqui, eu me apaixonei, cara. Me apaixonei completamente, né? A Euroliga, a cada dia me conquista mais e mais, né? E, velho, não vejo a hora de chegar logo Los Angeles. Quero muito cobrir mais uma Olimpíada aqui no canal, vai ser muito legal. E você que não tem o costume de acompanhar as competições de seleção, cara, para pra ver. Para pra ver porque vale muito a pena, mano. É um nível muito alto, é um basquete diferente e é um basquete muito bom, tá? É um nível muito legal, histórias muito legais pra acompanhar. Então, se você por acaso curtiu a minha cobertura, obrigado. E se você não acompanhou por preconceito do basquete FIBA, larga de ser preconceituoso e vai assistir, mano. Vai assistir que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Tenho certeza, tá? Então é isso. A partir de amanhã a gente vira a chave total pra temporada da NBA. Amanhã eu já devo começar as minhas prévias pra temporada, né? Eu já falei aqui, né? Eu vou dividir por divisões. E aí vai dar pra falar bastante sobre cada um dos times. Acho que vai ser um formato legal pras prévias. E é isso, mano. Obrigado a todos. Tamo junto. Grande abraço. Não se esqueçam de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro pra ter 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro. Vale muito a pena. E valeu, cara. Valeu mesmo. Tamo junto. Beijo no coração de vocês e tchau.